A Alibaba acabou de lançar a versão 3 do Qwen. Qwen ou Queen? Eu acho que é Qwen que se fala. E eu estava dando uma olhada aqui fuçada. Eu tenho uma startup que trabalha com importação, né? Na verdade, tem 13 anos aí de importação, inclusive tem um canal de importação também. Mas por que eu pensei em começar esse canal aqui? Porque na startup que eu estou lançando sobre importação, estou utilizando IA. Mas eu não estou conseguindo utilizar ainda muito ali para um trabalho de, talvez de data scraping, né, de análise. Então, a parte de análise, de pegar os números realmente, trazer, comparar, ainda estamos fazendo meio que manualmente. Então, onde que eu estou utilizando o IA hoje? Para complementar a análise, para analisar inclusive o report que a gente criou. E eu fui olhar justamente, comparando aí com o Perplexity, comparando com o ChatGPT, eu fui olhar ali o Qwen 3. Eu achei interessante, algumas coisas interessantes, eu queria fazer um review disso. Talvez mostrar como que a gente pode utilizar, a minha opinião, o que que eu acho que já é legal e o que que eu ainda não gostei muito. Então, primeira coisa, eu vejo assim que ainda eu não consigo utilizar muito, vamos supor, eu tenho lá o Alibaba, certo? O Alibaba, ou então o Ilibaba, para quem não conhece, quase todos, tudo que você imaginar hoje de produto que você quer importar da China, você consegue consultar lá no Alibaba. Só que nós temos uma série de problemas. Os anúncios que tem ali não é muito igual ao Mercado Livre, em que você vê o preço, vai lá, compra. Então, os anúncios que eles colocam ali, as fábricas colocam, às vezes, normal na maioria das vezes, inclusive, coloca só preço de referência, sabe. Então coloca isso, aí você tem que entrar em contato, ele vai falar: "Não, então, não é bem esse preço, é outro preço", então ainda é muito assim, meio que só para você olhar, mas você tem que entrar em contato e negociar para ver depois que você vai comprar. Então não é uma coisa, novamente, para você entrar e comprar logo de cara. O que que nós temos, que é um pouco mais parecido assim com esse modelo realmente de marketplace, em que você entra e compra o produto, que o preço que tem ali realmente você compra, é a versão chinesa do Alibaba. Nessa versão chinesa, eu vejo o produto, eu realmente consigo comprar. O preço que está ali é um preço, na maioria das vezes, é um preço de venda, só que é voltado para o mercado chinês, ele não é para importação. Então, como que a gente utiliza ele? Inclusive lá na China, é às vezes utilizando para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia de preço. Não necessariamente para fecharmos o pedido aqui. Mas eu tenho uma ideia de preço, então vamos supor, opa, aqui, só para vocês entenderem primeiro o contexto, onde eu vou pesquisar, onde eu vou, o que que eu quero fazer aqui com o Qwen do Alibaba. Então, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem, tá, coloquei isso, então eu consigo ver, tá vendo? Aqui realmente no Alibaba eu tenho preço de verdade mesmo. O que pode acontecer às vezes de entrar em contato e falar, não, esse é o modelo tal, esse é o modelo tal, não é bem isso, você vai ter que, esse modelo aqui vai ter que customizar, colocar alguns centavos, mas na maioria das vezes ele é bem prático. Quer ver, carregou aqui, ó. Então tá, carregou. Então, por exemplo, aqui é mais prático, aqui realmente é o preço. Só que não, eu já tentei fazer Datscrap, talvez lá dentro do mercado chinês, realmente, a gente consiga ter, talvez, plataformas, API, lá para o Alibaba. Mas isso daí, mesmo tendo escritório lá, quer dizer, as meninas que a gente tem lá para trabalhar são focadas ali em atender pessoal de importação. Eu não tenho ninguém hoje lá de TI. Eu que faço esse trabalho, na verdade, de tecnologia. Então, eu não consigo. Se tiver API, eu não consigo. E mesmo assim é um trabalho meio de curadoria, tá vendo? Porque também tem muito anúncio, eu tenho que olhar aquele anúncio melhor. Então ainda é um negócio assim, eu prefiro hoje fazer como? Manual, onde eu venho, escolho, e analiso um por um e falo, não, tá, eu quero usar esse anúncio aqui. Ah, por exemplo, que eu decidi o quê? Eu quero usar esse anúncio. Então eu escolhi o anúncio na mão. Entendeu? Ah, e aqui mesma coisa no Mercado Livre. Mercado Livre seria mais fácil, porque na verdade eu pegaria ali o top 10, escolheria o 3, mas enfim. Então, ainda é na mão, os cálculos aqui são automáticos dentro da minha plataforma. E onde que entra o IA? IA entra só para fazer análise, mas bem, eu deixei bem parametrizado. Não é aquela coisa para dar aqueles análises tudo louca, senão também viaja demais, alucine completamente. Principalmente quando tem esses preços, começa a falar, não, porque o preço, ele inclusive dá preço, inventa. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei bem assim, olha, você tem que analisar isso e me dar uma resposta dentro desse contexto, tem que analisar isso, me dar uma resposta desse contexto,
e assim vai. Mas vocês entenderam que a estratégia aqui ainda é minha e não estou utilizando DataScrap. Talvez lá no futuro, mas agora não. Ainda também é uma. Tudo bem com uma curadoria. Tudo isso que eu quis explicar o quê? Para mostrar como que eu fui testar o Queen aqui do Alibaba. Eu acho que esse é o tipo de teste em que realmente eu confiaria quando a gente fala de inteligência artificial, aqui um pouco mais na prática. Eu entendo sim que boa parte dos testes são para reasoning, são para raciocínio lógico, para desenvolvimento, mas ainda tem essa dificuldade muito grande quando eu quero alguma coisa prática no mercado de não conseguir, da gente ter que fazer dessa maneira. Então, o que que eu tenho comparado? Quando tem algum lançamento, quando tem alguma coisa nova, a mesma coisa que eu fiz na com o DeepSeek, por exemplo, foi ver até que ponto que ele consiga me trazer informações realmente verdadeiras para utilizar aqui. Então, o que que eu quis? O que que eu fui lá e coloquei? Primeiro teste. Eu queria saber o quê? Ah, será que ele consegue realmente trazer dados um pouco mais concretos? Ele consegue realmente utilizar dados do Alibaba, por exemplo, para trazer informação, falando, não, isso daqui realmente a gente tem mais venda, esses itens aqui são mais avaliados e tudo mais. Então, eu testei, eu comecei pelo Qwen 2.5, que é o anterior. O Qwen 2.5, olha, o que que ele me trouxe de resposta? Trouxe aqui, tal, tal, tal. Ó, primeiro, português, né? Lista os 20 produtos listados por custo e retorno de investimento no Alibaba para o mercado brasileiro. Ele me trouxe uma listinha aqui, vocês estão vendo? Esse daqui é o modelo anterior, mas bem, cara, bem que trefe. Ainda está meio que correta? Tá, talvez esteja, mas esses daqui são dados, por exemplo, que se você pesquisar aqui no Google, só sobre Mercado Livre, ele vai trazer isso. Então, nada assim, utilizando ainda informações um pouco mais curadas, informações melhores, ou informações inclusive do próprio Alibaba. Nada, esse daqui no primeiro. Tá, aí eu pedi para ele, aí fui e mandei em inglês. Pedi para ele me dar um pouco mais de projeções, de volume, de mercado total e tudo mais. Aí ele me mudou um pouco a história. Você vê que lá, inclusive, ele começou assim por carregadores USB, produtos de beleza, bolsas de luxo, vestuário, calçado, acessórios de moda. Boa parte disso, gente, nem se aplica tanto assim para falar em importação da China, viu? Isso daqui se aplica bem legal a alguns contextos. Ele colocou aqui até vestimento tradicional chinesa, pode ser nicho interessante para o mercado que valoriza cultura. Nada a ver, nada a ver. Esse daqui nem é o modelo 2.5, né? Que a princípio já seria, eles tiveram 2.5 e o 3. Mas enfim, a segunda resposta, pô, já gostei melhor, ainda utilizando 2.5. Então você vê que ele deu acessórios mobiles. Poxa, gostei. Esses números aqui que ele deu, estimativa de crescimento anual de 15 a 20%, ele não deu source, né? Não deu de onde ele tirou essa informação. Valor de mercado total, 2 a 3 bilhões, tudo bem. Investimento de entrada entre 5 a 10 mil, isso daqui falando sobre importação. Eu achei um valor, esse daqui é um valor bom, valor correto mesmo e um retorno de investimento alto, até 300 de markup em produtos como cabos e case. Isso daqui achei fantástico, achei que realmente ele acertou. Tanto que, para vocês verem, olhando lá na minha plataforma, se eu colocar, opa, deixa eu descer um pouco aqui, se eu colocar realmente só acessórios mobile, vocês veem que é isso. Realmente bate ali entre 100, 200, dependendo ali. É que aqui eu tento ser um pouco mais conservador, mas dependendo passa realmente. Então, achei bom, achei legal. Mesmo aqui olhando só para o modelo anterior, já achei um pouco melhor, mas vocês veem, tem que ser inglês também, né? Mas daí eu acho que tem acontecido com todas as outras IAs. Percebo sempre que quando utiliza português, ele pega as fontes em português Brasil e normalmente, cara, são péssimas. Mas enfim, então esse daqui eu gostei. Você vê aqui a parte de cosmético e beleza. Isso daqui também, mais ou menos, daqui eu achei que ele está errado, porque a gente tá, tem realmente demanda, tem gente que traz sim, mas para importação não é tanto foco. Isso daqui acaba sendo muito mais um mercado assim corporativo, talvez grandes negócios, mas não entra tanto em importação. E quando nós falamos de Alibaba, é muito comprador e importador pequeno comprando Alibaba. Eu não acredito que isso daqui realmente seja dado do Alibaba, não faria sentido. Parte de eletrônico, smart home device, gostei. Achei que se aplica, investimento 15 a 25 mil dólares. Show de bola. ROI também 250 a 350. Concordo, é um ROI bem alto aqui, porque toda vez que estamos falando de eletrônico, ele tem um ROI alto. Para fashion, talvez também. Se bem que ele deu aqui, talvez.
talvez esteja correto. Então você vê, seguindo aqui, essa parte que achei que talvez não, bem-estar, não, se bem que aquele ele cita a parte de fitness e produtos relacionados à academia e recuperação, então também gostei, só que aqui eu já achei que o markup não é tudo isso. E o que que eu identifiquei? Que ele está dando sempre meio que o mesmo markup. Eu pensei que lá no começo é que ele estava sendo certeiro, mas a impressão que me dá é que ele está tirando isso de algum lugar, que não é tão correto assim. Tá vendo? Todos deram médio, 230, então, para mim ainda ele está alucinando um pouco, se você for reparar, tá, ele também está a parte aqui de mercado muito próximo, entre 1 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões. Então, eu fiquei em dúvida aqui realmente até que ponto ele está sendo assertivo, as informações são parecidas, ou que ele está só alucinando e repetindo um pouco. Eu acho que uma parte que ele realmente está inventando, ou então só criando uma média e aplicando ali para todos. Daqui foi a resposta do primeiro e do segundo. Aí onde começa o problema? Você vê, para mim, essas IAs, DeepSeek também eu vi esse mesmo problema. A hora que você pede para organizar as informações, tá, ele dá em lista, mas a hora que você vai organizar, parece que ele não consegue organizar muito bem essa questão, como se fosse assim, realmente a parte de apresentar isso para o usuário, eu acho que ele já começa também a ter um pouco de problema. Então eu pedi aqui, ó, para ele, algo que eu gosto de fazer bastante, principalmente quando eu estou testando mais de uma hipótese e tudo mais. Pedi para ele comparar ambas as respostas e dar um peso. Só que ele não me deu, eu queria o quê? Eu queria que ele pegasse a lista do primeiro, a lista do segundo, comparasse elas e desse alguma crítica. E não, ele deu assim, os pontos fortes da primeira, os pontos fortes da segunda. Aí ele avaliou assim como um todo. Aí depois, os pontos fortes da segunda, os pontos fracos da segunda e avaliou como um todo. Então, não achei bacana essa parte. Aí onde que a gente entra o Perplexo, né, cara? Perplexo para mim é onde a gente realmente ainda não consegue bater. Tudo bem que tem coisas ainda ruins, mas assim, pelo menos nessa parte de usabilidade, de usar realmente ali direto e tentar trabalhar direto na interface, para mim o Perplexo ainda não bate. Ó, então eu fiz o mesmo teste. Olha só, tá, me dá lá análise, top 10, papapá, igual o segundo prompt ali que eu fiz para ele. Então me dá os top nichos, focando nos importadores brasileiros, preciso de projeção, volume, mercado total. Foi, me deu ali, ó, mercado de consumidor eletrônico. Cadê? Mobile Accessories, parecido. Então, aqui ele já me deu um ROI mais baixo, mas a mesma coisa. Ó, eu percebi que ele me dá um ROI aproximado em todos. Em todos, tá vendo? Entre 20% a 30%, 40%. Então, a impressão que eu tenho é que nenhum dos dois ainda está trabalhando isso muito bem. Tanto que, só para te dar uma ideia, quando a gente fala de ROI, por exemplo, tá, deixa eu pegar um outro acessório aqui, brinquedos, hobbies, casa e cozinha, vamos supor. Eu tenho uma variação grande. Eu tenho produtos que dão 30%, eu tenho produtos que dão 160, eu tenho produtos que dão 20, produtos que dão 200. Então, o ROI, o retorno sobre investimento, ele realmente varia. E é esse tipo de informação que, a não ser que você realmente seja do mercado, que você vai ficar meio que vendido ali. Aí, novamente, a entrada de investimento. Aí aqui eu já acho que ele também extrapola. 50, 100 mil dólares, isso daqui você monta, pô, 50, 100 mil dólares aqui no mercado brasileiro, estamos falando de 600 mil reais, né? Mais de meio milhão. Imagina, né? Isso daqui, a não ser que que nem ele considerou smartphone, laptop, então talvez seja essa a diferença, né? Aqui a gente está falando muito mais de acessório, e aqui muito mais pensando em produto como smartphone, laptop, talvez para com esse preço que se constrói uma loja. Então, só que eu pedi muito focado aqui, ó, focado em importadores brasileiros. Então, o contexto aqui, talvez ele pegou melhor o contexto do que eu quero, e aqui ele está pegando talvez só a parte assim, realmente de montar o business como um todo. A segunda, equipamento de energia solar, o mercado avaliado em 13 bilhões, 15% de crescimento, painel, inversores, baterias. Então, esse daqui eu já não gostei. Por quê? Porque aqui está ao contrário. Eu diria que esse investimento aqui ele é muito mais aplicado aqui, porque, pô, para você trazer painel solar, você precisa de muito investimento. Você tem que certificar, a bateria é cara, você tem tratamento, você tem logística especial para bateria.
Tanto que eu nem mexo com energia fotovoltaica. É um outro mercado e você tem meia dúzia lá de top 5 fábricas também de painel solar na China, então não gostei também, acho que aquele está errado. Fashion, vamos ver qual que tinha sido a resposta do fashion aqui. Fashion é moda e acessórios. Então, mercado de 8 bilhões, cadê o mercado aqui? 12 bilhões. Produtos, swimwear, culture fusion design, streetwear, então são roupas, né? Roupas casuais, roupas de banho. Aqui, fast fashion, que seria muito mais o modelo C&A, muito mais o modelo aí, sei lá, Renner, né? E alguns acessórios como joalheria. Então, eu gostei mais também daqui do que daqui. Mas enfim, estão falando em entrada de investimento, 15 a 40 mil, 5 a 15 mil, aqui eu acho que está mais correto também que aqui, 40 mil dólares em roupa, poxa, estamos falando aí de 300 mil reais, não precisa, roupa é barata. Tá. Então, potencial retorno baixíssimo, imagina. Isso daqui roupa é muito mais alto, 25 a 30%. Roupa realmente é aqui. Então, mas você sabe, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente ainda falha muito. Falha muito. Ele pega os dados do mercado e eu não sei, não gosto. Para mim, realmente, ainda algumas coisas batem, outras não. Então, smartphone, accessories, aqui. Smartphone accessories seria equivalente, então, ao primeiro. É isso, mobile accessories, smartphone accessories. Então, aqui, 10 a 15, a 20 mil K. Também o investimento aqui está mais correto, que é menor. Potencial ROI também aqui muito pequeno. Vantagens, pô, alto giro e tudo mais. Aqui ele deu uma projeção de mercado de 2, 3 bilhões, aqui 4 a 5 bilhões. Então, de falar, você viu? Qual que é a impressão que você fica disso? Eu acho que dá para usar assim, como dizer, usar para de referência, dá para usar como eu estou fazendo aqui, de referência para você começar um trabalho, mas não acho que ainda dê assim para falar que não, isso daqui é realmente um trabalho que muda tanto o trabalho que eu estou fazendo. Por exemplo, isso daqui não substitui uma consultoria minha, nem de longe, nem de longe. É modéstia à parte, tá? Mas não porque eu sou muito bom, mas porque realmente ele ainda é muito ruim. Aí a gente continuando aqui, agora falando de A de novo. Tá bom, eu fui lá para o Queen 3. Eu pedi para ele refazer. Não, continuando aqui rapidinho. Antes que eu esqueça, que eu falei que eu não gosto, porque é a hora que pede para ele visual. O Queen eu não gostei, porque é a hora que pede para ele me dar uma visualização melhor, ele simplesmente não consegue fazer isso daqui, ó, que o Perplexity consegue. Eu acho que o Perplexity nesse ponto manda muito bem. Você não concorda? Cara, manda muito bem. Olha só o jeito que ele. Se bem que o chat já faz isso, né? Já faz isso há bastante tempo. Mas esse tipo de coisa, assim, de entender fácil, né? Como se a gente estivesse falando assim. Aqui eu estou falando com o estagiário, eu estou falando com o cara que já entende, estou falando com o analista. Ele foi lá, me trouxe uma tabela, né, mandou um relatório direito. Aqui o cara, aqui o estagiário entendeu completamente errado. Aqui o estagiário não. Ele trouxe, tudo bem que ele falou que a resposta dele falou que era minha, ele não entendeu, foi ele mesmo que tinha falado isso, mas ele trouxe, ele acertou, colocou ali o Quen, e ele deu um comparativo ali, então, ó, para ele, novamente, a resposta dele foi mercado consumidor, solar, fashion, phone accessories, beauty, fitness, suplementos orgânicos, daqui nada a ver, produtos educativos e produtos sustentáveis. Aí lá a resposta do cliente tinha sido, primeiro, carregadores USB Beauty, luxury bags, né, que são bolsas de luxo, nada a ver. Acessórios, footwear, que é calçados, demais, acessórios fashion, roupas tradicionais, nada a ver, LED. E depois a Queen, que essa daqui foi a melhor, que acho que é da Queen 2, tá? Mobile Accessories, acessórios mobile, beleza. Smart Home Devices, Fashion, né? Novamente, moda, produtos de saúde, produtos de construção, isso daqui eu gostei. Café eu achei bom. Toys, brinquedos, né? Home decor, decoração, peças automotivas. Então, assim, ainda, isso daqui falando do Queen 2, tá? Do modelo anterior. Ainda gostei mais dele aqui. Você vê projeções, inclui 2024, 2025, aquela primeira resposta do Quen, horrível, a segunda melhor, uma segunda resposta um pouco melhor, dá uns forecasts, ele está falando da forecast de 2026 a 2028, por exemplo, falando aquele de crescimento. ROI, mesma coisa, ele falou, o retorno sobre investimento, todos entre 20% a 50%, lá do Quen 2 entre 150% a 400%. Ainda acho que nenhum dos dois estão certos aqui.
A gente deveria haver uma variação muito maior de um para o outro. Então, questões regulatórias. O 2 realmente é que eu não cheguei a mostrar, né? Mas o 2 aqui. Aliás, aqui no Perplex ele falou sobre questões regulatórias e ele falou, entrou mais realmente nas questões aqui de Brasil. Então, ele também entendeu, conseguiu separar muito mais isso. Quando falamos em importação, tem questões muito particulares ao Brasil. Metade do processo, na verdade, vai ser Brasil, a partir da alfândega para dentro. Então, Inmetron, Visa, Mapa, realmente aqui, ele mencionou certificações de automotivos e eletrônicos, mas são certificações globais. Então, nessa parte, ele falhou completamente. Ah, investimento, né, entre 10 a 100K, entre 10 e 100K, e lá o investimento lá do Coin 2 entre 5 a 30, então, enfim, ele deu ali, deu depois uma pontuação, ele pontuou ele bem mais alto, ele pontuou o Coin 2 mais ou menos. Aí, onde eu queria mostrar agora o Coin 3. Eu fui lá para a mesma coisa, tal, lá para o Coin 3, cadê? Para o Coin 3, a fora que eu pedi para ele mostrar, ele fez isso. Então, enfim, para o Coin 3, cadê? Ah, tá, eu falei o seguinte, Coin 3, olha, analisa as tabelas, inclusive levando em conta agora a resposta do Perplexity, mas também utilizando a tabela do Perplexity como exemplo, aqui do Coin 3. Vamos ver o que ele me deu. Vamos ver a resposta que ele me deu. Só que aí no Coin 3 também usando o Reasoning. Então tá, ele fez aqui o Reasoning dele, tá, colocou em formato de tabela. Vamos ver, esse daqui eu achei legal, porque aí você também visualiza direto por aqui. Ele ainda não fez o que eu pedi, mas ainda não foi de todo ruim. Então, deixa eu ver aqui abrindo. Ah, opa, será que eu vou conseguir deixar de um jeito aqui que vocês visualizem? Talvez não, ele só está me abrindo nesta tela inteira. Na tela inteira. Deixa eu ver se na tela inteira aqui. Tela inteira, tela inteira. Vou aumentar aqui então. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Não, não vou conseguir. Como que eu posso mostrar? Já sei, mover para baixo. Pronto, pronto. Aqui, ele mostrou as três respostas, né? Comparando ali a resposta dele, a última, ele ainda não me deu uma resposta nova. Então, vocês veem que ele realmente não entende ainda logo de cara. E trabalhoso, né? Deixa eu pedir novamente. Give me your top 10 products. Vou pegar aquele mesmo prompt que eu coloquei aqui no make a list. Então, vou pegar o mesmo prompt. Vamos ver. Vamos ver se ele fala, se ele acerta agora. O que ele pode nos dar diferente? Vamos ver o que ele pode nos dar diferente. Fazendo o reasoning dele. Vai me dando aquele formato ainda de tabela para eu pré-visualizar daqui. Vai testando? Você está testando aí junto? Eu queria ter falado desde o começo do vídeo, né? Para você ir testando aí junto. Claro, com o seu conhecimento. O que ele me deu aqui? Ele refez, é isso? Agora ele não me falou lá, né? Top 10 nichos. Ele refez ou não? Consumer Electronics. Ele só misturou, parece. Foi isso? Deixa eu comparar lá com aquela tabela. Consumer Electronics, aqui foi do primeiro. Wear Response, Fashion, Smart Accessories, Home Kitchen, Beauty. Não, ele só pegou agora a resposta que eu tinha do Perplex. Foi isso. Ele só pegou a resposta do Perplex e refez a tabela. Please understand that I am asking you for for a new top 10 products. Don't use or
Varnishes. Don't use any of our past interactions. Vamos ver agora, sendo bem explícito. Então, realmente, parece que está falando com o estagiário aqui. Não está entendendo muito bem. Você está mandando no Teams ali, ele não está te respondendo, toda hora vai te mandar uma coisa errada. Errado, né? Mas não manda bem o que você queria. Então, de psique eu acho que ainda já estava melhor, mas aqui me parece isso. Vamos ver a resposta dele. Reasoning, For example, the electronic marketing brace is going so. Espero que ele não leve em consideração. Se ele não conseguir fazer um novo, talvez vou testar numa outra thread isso. Mas não estou confiando que ele vai me trazer coisa nova, não. E outra aqui, ele já podia ter parado de mandar em tabela. A gente vai ter que deixar específico. Olha, não me dá em tabela. Me mostra só uma lista. Mas vocês veem, é esse o ponto ainda para mim. Por isso que eu falei, por isso que eu mostrei que, neste momento, como pegando o mercado, como de importação, que é um mercado realmente que envolve muitos dados, envolve uma análise, envolve ser um pouco mais esperto ali, que é o que separa, inclusive, quem trabalha bem com quem não trabalha bem nesse mercado. Por exemplo, eu faço o relatório, ó, o cliente quer um produto X, a gente vai montar todo o relatório, com preço realmente que a gente encontra lá na China, comparando diferentes fornecedores, tudo, depois dando um insight, alguns insights ali sobre a compra e o source daquele produto. Mas é o tipo de coisa que em nenhuma IA que eu testei ainda, eles conseguem chegar num nível realmente muito correto nisso, não. Tá demorando, né? Higher areas, aqui ele já está terminando. Eletrônica ou não? Key takeaways. Pronto, terminou. Ah, mesma coisa, Smart Home, Outdoor. Bem, aqui já mudou a Industrial Machinery. Ah, mudou. Mudou. Agora vai, será? Então vamos lá. Primeiro, Smart Home Device. Smart Speaker, câmera de segurança, Smart Lighting. Ó, gostei. Gostei. Ele já falou aqui outros produtos. Esses produtos aqui, eu não tenho aqui na minha plataforma ainda na Inpup, mas eu já tinha colocado no artigo lá no meu site. Produtos têm que estar de acordo com o Inmetro, isso aqui está correto. O ROI, agora eu acho que ele só pegou o ROI, ele utilizou o ROI lá da resposta do Perplexity. Investimento, deixa eu ver, entre 20 e 40K. Agora eu acho que Industrial Machinery, não, agora o investimento acho que ele pegou bem. Então, aqui Industrial Machinery, né, que é maquinária industrial. Mas correto, sim, que a princípio seria o que você precisa de mais investimento. Os 50, qual que é o outro que ele colocou bem alto aqui? Electronic Mobile Parts, então a bateria realmente, componente de motor. Então esse daqui é para... Não, aqui entendi. Aqui ele está falando, na verdade, de peças para reposição de veículos elétricos, por exemplo, carro e tudo mais. 40, 70 pau, imagina, isso daqui você não traz, você não compra nenhuma caixa de bateria direito. Não, eu acho que só um container para você encher isso daqui, ó, de bateria eletrônica, por exemplo, componente de motor, puxa, sei lá, só um container disso daqui deve bater uns US$ 100.000, tranquilo, no mínimo. E governo, não, e aqui está falando que você tem incentivos do governo para tecnologia verde, não. Pior ainda, isso daqui é um mercado extremamente regulado. Você vai gastar uma bica com certificação, super difícil mexer com isso. Então aqui eu acho que eu errei, ele errou. Segundo que ele está dando investimento alto aqui para IoT, Smart Sensors, IoT Enabled Appliance, então para automação, talvez aqui ele está falando tanto de automação industrial quanto automação residencial. Isso daqui eu acho que está correto. Eu mexo com isso já, eu tenho cliente de automação industrial, inclusive, só que o mercado aqui é bem maior, viu? Não é só 900 milhões, não. Milhões, não. Esse mercado é gigantesco, porque tem tanto o mercado de automação industrial residencial quanto comercial, por exemplo, automação, os, oh meu Deus, as praças de pedágio, aquilo é automação.
Quando você passa lá, a tag pega aquilo lá, é uma automação. Outras automações que tem, automação industrial ali na parte de sensores, na parte de controles. Então, muito maior, cara, isso daqui é um mercado gigantesco. Mas eu gostei, achei que aquele está um pouco mais coerente em alguns pontos, menos coerente em outros. Então, até falando, tá, até continuando aí, Industrial Machinery, 3D, impressoras 3D, tornos, componente de automação, tal, é que aqui então ele separou um pouco, mas mesmo assim acho que é maior. Mobile Parts, Organic Personal Care, mais ou menos, eu acho que isso daqui não entra também para importação, mas tá, ele considerou, tem que ter Anvisa, certo? Sistemas de automação, então ele já tinha também separado aqui. Não, então talvez ele pegou bem. Ele separou, isso daqui foi legal, ó. Ele pegou um baita do mercado mesmo, de automação, ele separou em residencial, olha só. A gente, pelo menos, sinal que eu tô correto também, você viu. Eu olhei ali, eu falei, não, tem que separar em três, eu não tinha visto que ele realmente já tinha separado. Então, ele separou em IoT, em maquinário industrial e automação residencial. Corretíssimo. Achei que isso daqui ele mandou bem. Acessórios customizados. Ótimo, ótimo, ótimo. Lá em MQ, pequeno, período de compra pequeno, com potencial alto de markup. E pacote eco-friendly. Pô, isso daqui também baita no mercado, viu? Na China, em janeiro, eu conheci um paquistanês, mas que morava na Inglaterra. E não, paquistanês não, minto. Não é do Paquistão, acho que é do Afeganistão, o Iraque. E ele trabalhava só com esses papéis, copinho de papel para café, para cafeteria, parecer Starbucks é papel, mas também o de Nespresso e tudo. E o cara falou que tinha um volume gigantesco lá para a Europa, até porque lá eles estão muito mais eco-friendly, então tem lugar acho que você nem pode mais usar o plástico. Então isso daqui gostei, achei que ele foi muito assertivo. Olha, se fosse fechar então minha avaliação desses três, o que que eu penso? Os primeiros dois modelos lá, do Quen, achei muito ruim. Mesmo, eu pensei que ele utilizaria um pouco de informações do Alibaba. Talvez em chinês utilize, eu deveria fazer um teste em chinês disso, mas pelo menos aqui, utilizando português e inglês, vocês viram que para mim ele pega dados de fontes internacionais, não pega dados do Alibaba, nem de fonte chinesa. A impressão que eu tenho é essa. E ele mesmo, quando ele pega lá de fora, também não gostei. A impressão que eu tive é que ele dá estimativas muito abrangentes, ruins. Não gostei, não gostei de nenhum dos dois. Aqui eu acho que realmente o Perplexo, bem que eu nem vi qual que foi o modelo que eu usei. Tinha que ter visto o modelo. Qual que foi o modelo aqui? O ProSearch do próprio Perplexo. Então, achei que ele foi muito melhor, muito mais assertivo aqui em alguns pontos, mas no geral, também se falar assim, tá, ele se destaca, por exemplo, nessa parte de ser um pouco mais inteligente. Realmente aqui, novamente, parece um estagiário fazendo trabalho. O Quen parece um estagiário, esse é o Quen 2.5. O Perplex pareceu um pouco mais esperto, realmente um analista fazendo esse trabalho, por mais que alguns dados ali ele erre, e um número ou outro ele erre, mas o trabalho é muito mais profissional. Mas o Quen 3 talvez na parte de análise do mercado, achei ele bom. Achei ele bom. Realmente, essa leitura aqui de mercados, você viu que foi uma leitura que eu que fiz. Eu tenho 13 anos de experiência internacional. Trabalho com isso, tá? Como eu falei, trabalho até com automação industrial. Eu achei que ele realmente daria para olhar isso daqui e falar que foi alguém, um sênior que fez. Daria. Então gostei. O que ainda não gostei é disso, que eu esperava que tivéssemos mais inputs aí do próprio Alibaba. Parece que não. Mas sabe que outro dia eu estava utilizando, tentei utilizar o Gemini para a própria parte de CEO e de YouTube ali, eu também achei que ele não leva muito em conta assim dados do YouTube. Eu queria um pouco mais de ajuda nisso e ele jogou para um monte de fonte da internet. Então gostei. Minha impressão é que dá para utilizar sim. Ainda não substitui esse tipo de análise aqui que eu faço,
algo muito mais operacional, ou essa análise muito mais assertiva, em que a gente fala de números, em que nós temos que ser muito mais exatos, em que nós temos que passar realmente uma leitura ah, mais correta, até porque tem que mexer com imposto, tudo. Ainda acho que está longe, longe, eu acredito. Mas pelo menos olhando aqui para esse tipo de análise, ele realmente poderia complementar. Aqui, ChatGPT, eu acho que ele entraria, talvez não conseguiria trazer uma estratégia um pouco acima disso. Eu acho. Gostou? Bem, eu acho que esse daqui foi o primeiro vídeo que eu queria gravar para mim mesmo. Isso, para organizar minhas ideias. Mas quem sabe, se tiver visualização, a gente continua falando. Posso falar um pouco mais sobre isso daqui também? Vamos ver. De qualquer jeito, se você gostou, deixa no comentário. Deixa aí no comentário o que que você achou. Se você também pode, tenta usar algo do tipo. Se você tem interesse que eu continue fazendo também vídeo do tipo. Espero que você tenha gostado. Abraço.